Você, começou, viu? Agradecer a você pela tua pronta querer vir fazer esse seminário para a gente, um seminário muito importante, dentro de um tema também muito importante, a integração refino petroquímica na transição energética. E agradecer a você e o PRH da Unicamp, tá certo? E, bom, você pode começar, fique à vontade, depois nos falaremos, ok? Ok. Valeu, bom, obrigado. Tá ótimo. Afonso, muito obrigado. Oswaldo, muito obrigado. É sempre uma honra poder colaborar com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E conforme a gente combinou, né, eu vou participar dessa disciplina de seminários de vocês, do PRH 44, né? O tema da palestra é a importância da integração refino-petroquímica na transição energética. Aqui está o meu nome, eu me chamo Vai Nanshan, eu sou filho de chineses, né? Mas o pessoal normalmente me chama de Shan. Eu sou pesquisador visitante da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, o nosso PRH é o 29. Vocês conseguem ver a setinha que eu estou apontando para o nosso logotipo? Conseguimos, perfeito. É, porque eu vou usar bastante a setinha durante a apresentação. Bom, também quero saudar os alunos, a todos os ouvintes da palestra, e agradeço a audiência desde já, tá? E eu vou pedir licença para vocês apresentar o meu mini currículo, mais no sentido de compartilhar a minha experiência profissional e acadêmica, que tem sido uma experiência muito rica participar do PRH-ANP, né? E como foi a minha trajetória até chegar nesse ponto de ser pesquisador visitante. Eu me graduei em Engenharia Química em 1986 na Unicamp, e no ano seguinte eu já ingressei na Petrobras por concurso para fazer o curso de Engenharia de Processamento de Petróleo, o SEMPRO. Então, a gente sempre se autodenomina integrante do SEMPRO 87, né? Aí, na sequência, em 1988, eu fiz o curso de formação, um ano no Rio de Janeiro. E em 1988, eu fui trabalhar na refinaria de Paulínia, na Replan, que fica aqui perto da minha casa, né, que eu moro aqui em Campinas. E lá trabalhei até 2017. Então, eu completei 30 anos de trabalho na Petrobras, né? E lá na refinaria eu tive chance de me aperfeiçoar. No ano 2000, eu fiz uma especialização em gestão ambiental na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Mecânica. Em 2006, eu fiz o mestrado e em sistemas de planejamento energético, lá da Unicamp, na Faculdade de Engenharia Mecânica. No biênio 2009-2010, fui presidente de uma associação internacional chamada AWMA, que é Air and Waste Management Association, uma associação centenária sediada nos Estados Unidos, com a participação de 60 países e uns 5 mil associados, né? E, na sequência, na Petrobras também me concederam a oportunidade de eu fazer doutorado. Eu fiz isso em 2015, concluí meu doutorado em planejamento de sistemas energéticos, também na Faculdade de Engenharia Mecânica, na Unicamp, né? E nessa altura eu estava com 51 anos de idade. Então eu sempre digo que nunca é tarde para a gente aprender um pouco mais, né? Depois eu me aposentei em 2017, completei 30 anos de carreira na Petrobras. Foi uma decisão que eu tomei por conta de ficar mais próximo da minha família. Aí veio a pandemia e, curiosamente, em 2020, em pleno ano da pandemia, eu passei no processo seletivo da FEC Unicamp para ser o pesquisador visitante do PRH-ANP. E eu estou desde 2020 atuando nesse cargo, tá? Então, agora eu vou apresentar o roteiro da nossa palestra, e eu acredito que seria interessante a gente andar com a palestra, e no final a gente fiquem à vontade para fazer as perguntas e comentários, tá?
mas o roteiro da palestra começa com uma apresentação do que é a transição energética. Vamos discutir sobre a situação da indústria de petróleo no mundo e depois no Brasil. O que faz o setor de refino, o que faz o setor petroquímico, e na sequência nós vamos falar sobre integração refino-petroquímica nesses tempos de transição energética, né? Começando a falar um pouco da transição energética, né? Aqui nós temos uma figura que mostra a oferta primária de energia no mundo por fonte. Lembrando que oferta primária de energia é o total de energia disponibilizada. Então, aqui do lado esquerdo da figura, na década de 60, a gente vê que os combustíveis fósseis tinham uma participação de 87% na matriz energética mundial, tá? Nessa época, a oferta era da ordem de 250 exajoules, né? Hexa é o prefixo que equivale a 10 elevado a 18, né? E nessa época também, na década de 70, havia 4 bilhões de pessoas no nosso planeta. Agora, comparando com o momento atual, né, década de 2020, né, que a gente pode ver que a população dobrou, são 8 bilhões de pessoas, a oferta primária de energia mais do que dobrou, dá aqui cerca de 140%, né? Mas é interessante notar que no mundo atual, os combustíveis fósseis participam com 81% da matriz energética mundial. Então, 50 anos depois, a gente continua fortemente dependente, né, dos combustíveis fósseis. Houve aqui só uma alteração, né? O carvão basicamente ficou em torno de 25%. O petróleo, a participação diminuiu de 46% para 31%, e houve o advento do maior uso do gás natural, né? Então, passou de 16% para 23%. Interessante notar também que a energia nuclear, hoje em dia, está sendo também mais usada do que na década de 70. Mas a conclusão que eu chego aqui é que, analisando esses números, até parece que existe uma inércia, né? Uma inércia que a gente está há 50 anos dependendo fortemente dos combustíveis fósseis. E é natural essa inércia, porque realmente a nossa sociedade está montada em cima de petróleo, carvão e gás, né? Mas, contextualizado esse aspecto aí da oferta primária de energia, vamos passar adiante. Bom, para falar de transição energética, eu vou usar como ponto de partida o Acordo de Paris, né? Esse acordo é um tratado, né, da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, né? Então, aqui está o nome em inglês, né, UNFCCC. Esse acordo foi discutido entre 195 países na COP21, e foi aprovado em dezembro de 2015. Lembrando que a COP30 vai ser esse ano no Brasil, em Belém do Pará, né? Então, nós estamos falando de uma coisa que foi discutida há 10 anos atrás, né? Qual que era a proposta do Acordo de Paris? Era reduzir as emissões de gases de efeito estufa de todos os setores da economia para limitar o aumento da temperatura global em 2%, em 2 graus centígrados, quando comparado a níveis pré-industriais. E havia uma meta mais ambiciosa de que isso seria melhor se fosse 1,5 graus centígrados, né? Então, a meta original é 2 graus e tentaram fazer com que isso virasse 1,5, mas já deu certo. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Para atingir esse objetivo, então, seria necessário descarbonizar grande parte do sistema energético mundial. E aí vem a questão de transição energética atual, né? O homem, ao longo da sua história, passou por diversas transições energéticas, mas essa transição energética que a gente vive no momento, ela é um processo de transformações em direção a uma economia de baixo carbono. E quais são os pilares? Usar
os recursos energéticos de uma forma mais eficiente, ou seja, eficiência energética, redução da participação de combustíveis intensivo em emissões de carbono, em favor de fontes de baixo carbono, né? Então, migrar dos combustíveis fósseis para fontes renováveis, sendo que o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, ele seria um combustível de transição, dado que ele é basicamente metano e as emissões de CO2 diminuem quando a gente utiliza o gás natural, né? Por outro lado, também está sendo focada a eletrificação de diversos processos de conversão de energia. E aqui no lado direito, a gente pode ver uma figura, né, que fala sobre a transição energética. Essa figura eu obtive do Plano Nacional de Energia de 2050, do governo brasileiro, né? Então, aqui estão mostrados esses aspectos que eu abordei, né? Fontes de baixo carbono, eletrificação, eficiência energética, né? E aí temos também outros aspectos como digitalização, né? Inovações tecnológicas, a mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. Então, falar de transição energética implica em a gente estar, pelo menos, observando esses pontos mostrados na figura, tá? Mas, e como andam as emissões globais, né, de CO2, né, de óxido de carbono, relacionadas ao uso de energia, né? Então, a gente tem aqui um gráfico. Então, no primeiro slide, a gente mostrou, né, a matriz energética mundial. Aqui, nós temos as emissões em gigatonelada de CO2 desde o ano 2000 até agora, né? Interessante notar que a COP21, em 2015, eu fiz questão de destacar aqui, né? O que a gente consegue ver nessa figura? Que em 2015, as emissões eram em torno de, aqui, 34 gigatoneladas de CO2, né? Ora, se a COP15 falava que a gente tinha que limitar o aquecimento global, deveríamos também diminuir a intensidade das emissões, mas isso não está acontecendo, né? Então, a gente vê aqui em 2022 que a gente está mais ou menos no mesmo patamar, aumentou até um pouquinho, né? Dos 34, fomos aí para 35 gigatoneladas de CO2. Houve uma inflexão aqui em 2020, fruto da pandemia, né? Mas, passada a pandemia, tudo voltou no seu ritmo normal. Então, o que a gente pode aprender? Que se passaram 10 anos e parece que não foi feita muita coisa, tá? Porém, o tempo está correndo, né? A ampulheta aqui não para de correr, né? E também, eu falei para vocês que aquela meta mais ambiciosa de 1,5 graus centígrados, né, de limitação da temperatura global, não está dando certo, né? Então, essa aqui é uma figura extraída do jornal da USP, né? E a manchete diz aqui: temperatura global aumenta 1,6 graus centígrados e segue subindo. É como tentar parar um caminhão em alta velocidade, né? Então, o tempo está passando e quanto mais o tempo passa, a gente tem uma janela cada vez menor para executar as ações planejadas, né? Então, aqui eu mostro o relatório da Agência Internacional de Energia, né? A IEA, International Energy Agency. Eles constroem diversos cenários, né, da evolução do uso de energia no mundo. E existe um cenário que está sendo muito discutido, que é esse cenário de emissões nulas até 2050, né? E aqui está uma proposta, né, uma trajetória para o setor energético global. Então, nós vemos aqui que nós estamos nesse patamar de 2022, e para buscar essas emissões líquidas nulas até 2050, a gente teria que ter uma queda abrupta do consumo de fósseis, né? Petróleo, gás natural e carvão. Nós teríamos que diminuir abruptamente, né? Porém, como eu já mostrei, a gente não está conseguindo fazer isso. Mas, enfim, nesse cenário,
como que seria substituído esse uso de fontes fósseis, né? Então, aqui nós temos o ano de 2022, a gente vai ter que diminuir abruptamente o uso de petróleo, gás e carvão, e isso vai ser compensado através do uso da energia nuclear, um aumento de uso da energia nuclear. Também é uma energia não renovável, também tem suas desvantagens, né? A questão de segurança, radioatividade, né? E se aposta muito nas fontes renováveis. E aí, essas fontes renováveis são basicamente energia hidráulica, solar, eólica e biocombustíveis, né? Então, teria que ter um esforço muito grande para a implementação dessas fontes renováveis, né? Para atingir esse cenário de emissões nulas até 2050. Nesse mesmo relatório, né, onde eles descrevem esse tal de roadmap, né, que seria um roteiro, né, os americanos gostam de usar, né, roadmap, milestones, né, milhagem, é como se estivesse viajando aí, né? E nesse roteiro, quais são as propostas de solução, né? Então, elas estão mostradas aqui diversas tecnologias. Na cor verde, são tecnologias, vamos dizer, já consagradas ou já com a implementação mais adiantada. Na cor amarela, são tecnologias em demonstração, e na cor laranja, protótipo, né? Então, o que a gente pode ver aqui, que basicamente estão fazendo uso de fontes, né, que geram eletricidade através de energia solar e vento, né? Carros elétricos, muito se fala em captura e uso, né, e armazenamento de carbono, mas a gente vê aqui, né, pela cor das tecnologias aqui propostas para a indústria de cimento, para o refino de petróleo, para a indústria siderúrgica, elas ainda estão no estágio de demonstração, né? O mesmo acontecendo para combustíveis baseados em hidrogênio e algumas tecnologias de bioenergia, né? Então, a gente vê que o portfólio de opções para a gente anular essas emissões até 2050 ainda está, assim, em fase de demonstração, né? Tem pouca coisa já consagrada, né? E aqui, detalhando um pouco mais, né? Esse aqui é o cenário que a Agência Internacional de Energia construiu, né, para emissões nulas em 2050. Então, o que deveria ser feito, né, de agora até 2050 para atingir esse net zero, que eles chamam, né? Então, aqui do lado, tá tudo descrito aqui nesses blocos, tá? Mas eu fiz um resumo aqui do lado, né? Então, em 2001, 2021, aprovação de novas plantas a carvão somente com abatimento de emissões, né? Ainda hoje, existem termoelétricas movidas a carvão, principalmente na China, né? A China tem muito carvão, não tem petróleo, né? Mas o que tem que se fazer? Implementar essas termoelétricas com abatimento de emissões, né? Aí, a próxima etapa, em 2030, 60% das vendas globais são de carros elétricos. Deverá ter uma adição de 1.000 gigawatts por ano de solar e eólica. Lembrando que isso aqui é daqui a 5 anos, já estamos em 2025, né? Em 2035, é uma meta mais ambiciosa, 50% das vendas globais são de caminhões elétricos. E não sei se vocês lembram, no slide anterior, essa tecnologia está em fase de desenvolvimento ainda, né? As emissões líquidas nulas na geração de eletricidade em economias avançadas, tá? 2040 tem que ter 50% de SAF, né? O combustível sustentável de aviação. E, a partir daí, eliminar todas as termoelétricas a óleo e carvão. Já em 2050, né, 70% da geração elétrica global a partir de solar e eólica. Então, a gente vê que esses estágios aqui, a implementação deles é de difícil execução, né? São números globais, né? Então, e isso, cada país faz do seu jeito, né?
E tem uma coisa muito importante nisso, né, que as mudanças climáticas já estão acontecendo, né? Elas não vão começar a acontecer a partir de 2050. Por isso que eu coloquei essa figura aqui do nosso amigo aí coçando a cabeça. São Pedro está sabendo? Ou seja, né, São Pedro é o santo que controla o clima, né? Para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter um clima favorável para biocombustível, a gente tem que ter sol, a gente tem que ter vento. Então, quem nos garante que, diante desse cenário de mudanças climáticas que a gente está vivenciando, nós vamos ter tudo isso da forma como foi planejado aqui? O clima vai continuar mudando. Não sei se vai ter a mesma insolação em todas as regiões, né? Por exemplo, no ano passado, em maio, teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, perderam 20% da safra de soja, e a gente sabe que a soja é a oleaginosa da qual a gente faz o nosso biodiesel. Então, a gente está apostando muito nessas mudanças, mas tem que entender que o clima não vai ser, talvez a trajetória do clima não seja aquela que a gente espera, né? Então, fica então esse meu recado aí, né, que são metas muito ambiciosas, né, e a gente está vivendo esse transiente desde há tempos, né, mais de 2 décadas que o clima está mudando e cada vez mais a gente tem eventos climáticos extremos, né. Bom, feita essa contextualização do que é essa transição energética, do que é esse cenário de emissões nulas até 2050, né? Nós vamos falar um pouco da situação da indústria de petróleo no mundo atualmente, tá? Os planos governos para acelerar essa transição energética criaram um alto grau de incerteza para a indústria do petróleo, né? Além disso, os mercados de petróleo ainda estão se recuperando do colapso na demanda causada pela pandemia de Covid-19. Então, a gente tem aqui, né, ao lado, uma figura do consumo de petróleo, né? Então, vínhamos seguindo essa curva em azul claro, né? Aí, 2020 veio a pandemia, né? Se não tivesse tido a pandemia, essa curva continuaria assim numa crescente. Então, com a pandemia, a demanda global de petróleo dificilmente vai alcançar aquela trajetória anterior. Então, a Agência Internacional de Energia projeta que até 2026 o consumo global de petróleo, né, seria para atingir 104 milhões de barris por dia, tá? Em 2026. Eu consegui recentemente um dado mais atual, né? Então, um outro relatório da Agência Internacional de Energia com um panorama até 2030, tá? Então, haverá um aumento de 2,5 milhões de barris por dia entre 2024 e 2030, atingindo um patamar de 105 milhões de barris por dia até o final da década, tá? De novo, a gente vê que no ano de 2020, né, essa demanda de óleo cai devido à pandemia, né, e depois ela retoma a sua trajetória. Interessante notar aqui também que na cor azul mais escura, eles estão falando de cargas para a indústria petroquímica. Então, a gente vê que a indústria petroquímica, ela continua, ela é resiliente, ela não está perdendo terreno, ao contrário, está crescendo o mercado de petroquímicos, né? Continuando a falar da situação da indústria de petróleo no mundo, né? Aqui nessa figura aqui embaixo, a gente mostra os segmentos da indústria de petróleo. Então, a gente tem o que se chama upstream, que é exploração e produção, o midstream, que é estocagem e transporte, e downstream, que é o refino e a comercialização. Então, o que está acontecendo? Houve uma queda de investimentos na área do upstream, né? Então, a demanda de petróleo está caindo, não está investindo muito em exploração e produção, né? E com isso, está gerando um excedente no setor de refino, né? É aqui no downstream.
Por quê? Por causa da diminuição da demanda de combustíveis de transporte, né? Gasolina, diesel, querosene, né? Então, esse excedente que está surgindo na área de refino, ele pode ser resolvido de duas formas. Cortes maciços, né? Então, estão fechando refinarias em diversas partes do mundo, aquelas mais antigas, né? Lá na Europa, né? Tem um movimento contrário na China, no Oriente Médio, que eles estão construindo refinarias gigantes, mas aí é refinaria petroquímica, como a gente vai ver mais adiante, né? Então, em 2020, a demanda de combustível de transporte caiu 13% devido à pandemia. Mas o setor petroquímico ficou resiliente, né? Aliás, a demanda petroquímica está aumentando, né? Aí surge uma conclusão assim, mais imediata, né? Os refinadores estão direcionando para fazer a integração petroquímica e deixando os combustíveis de transporte meio num segundo plano, né? Isso no mundo. Agora, e no Brasil, o que está acontecendo, né? Eu peguei informações do anuário da Agência Nacional de Petróleo, né? No período de 2020 a 2023, que é justamente o início e o fim da pandemia. Então, a gente vê aqui, eu destaquei o ano de 2020 em negrito, e 2023, quando terminou a pandemia. O que a gente consegue ver aqui? A produção de petróleo aumentou 15%. Né? Então, em 2020, ela tinha aqui 1 milhão e 80 mil, né? Aqui está falando em 1.000 barris, né? Então, enfim, aqui esse número aumentou 15%. Puxa, mas o mundo inteiro está caindo, o Brasil aumentou 15%. A exportação de petróleo também aumentou 16% nesse período, então a gente pode ver a exportação aqui, né? Esse valor de 500 mil foi para quase 600 mil, então aumentou 16%, e a importação também aumentou 115%, né? A capacidade de refino foi mantida em 2,4 milhões de barris por dia. Né? Isso por quê? Porque o nosso parque de refino, né, não teve acréscimo de novas refinarias. Porém, com esse aumento, né, de demanda que está tendo dentro do Brasil, o fator de utilização das refinarias, que antes era 77%, passou a ser 87%. Né? Então, é um número recorde. Lembrando que quanto maior o fator de utilização, significa que a gente está usando melhor nosso hardware, que é o nosso parque de refino. Né? A produção total de derivados aumentou 15% de 2020 a 2023, como a gente pode ver aqui, né? Esse número aqui, comparado aqui a 2020, então aumentou 15%. Só que o QAV deu um salto, né? O querosene de aviação deu um salto e aumentou 63%. Ou seja, houve restrição de viagens aéreas no ano de pandemia, porém agora, vocês me perdoem o termo aí, mas liberou geral, né? A produção subiu em 63%. De antemão, a gente pode ver que o Brasil está seguindo um caminho contrário, né? Então, isso está até dito, né, no Plano Nacional de Energia 2050, né, que é um planejamento estratégico, né, do setor de energia, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, né? E segundo esse plano, a projeção de produção de petróleo de 5,5 milhões de barris por dia no período de 2030 a 2050. Então, projeta-se nessa produção de 5,5 milhões de barris por dia. Hoje está em torno aí de 2,5, 3 milhões de barris por dia, e então significa que haverá um excedente para exportação, 3 milhões de barris por dia. Né? Lembrando que o Brasil já exporta o nosso petróleo do pré-sal, né, principalmente para o Sudeste Asiático, ou seja, a China. A China compra o petróleo do pré-sal para fazer a integração petroquímica dela, tendo em vista que ela só tem carvão, não tem petróleo nem gás natural, ela está comprando do Brasil, né? E lembrando que o petróleo pré-sal é um petróleo de boa qualidade,
Diferente do petróleo da Bacia de Campos, que tinha uma qualidade mais inferior, era petróleo pesado, o petróleo do pré-sal é um petróleo médio de excelente qualidade, né? E os chineses estão comprando esse nosso petróleo. O Brasil está exportando petróleo, né? Aí, enfim, isso aí é uma discussão longa, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que a gente deveria preservar o petróleo aqui dentro do nosso país. Mas, enfim, essa é a política que está sendo vigente agora no país, né? Esse viés de exportação. Então, para o setor mundial de refino, a transição energética afetará dramaticamente a demanda de combustível de transporte, né? Então, está caindo essa demanda no mundo afora, e no Brasil está acontecendo o contrário, né? Mesmo com a pandemia, a nossa produção de petróleo ficou estável e as projeções indicam um aumento significativo de produção e, em consequência, ocorrerá a exportação do petróleo nacional. O mercado brasileiro continuará fortemente dependente dos combustíveis de transporte para sustentar o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, né? Então, a despeito da gente estar usando os renováveis, né, vai continuar aumentando a demanda de óleo diesel, querosene de aviação. Por quê? Porque a economia brasileira precisa crescer, né? E a população também está aumentando. Então, feita essa comparação, né, o Brasil tem uma situação peculiar comparada ao resto do mundo, né? Agora nós vamos falar como que funciona o setor de refino. É claro, eu vou explicar de uma maneira mais básica aqui, né, para chegar lá no nosso objetivo de falar sobre a integração, tá? Bom, eu vou pedir licença para eu tomar um pouco de água aqui. Eu vou apresentar aqui uma configuração típica de uma refinaria brasileira. Não por acaso é a configuração da Replan, refinaria de Paulínia, onde eu trabalhei lá há quase 30 anos, né? Então, nós temos aqui o petróleo que chega na Replan é petróleo pré-sal da Bacia de Santos, né? Ele é descarregado das plataformas, são offshore, no mar, né? A cerca de 200, 300 quilômetros da costa. Os navios petroleiros levam isso ao terminal de São Sebastião, o TEBAR, né? E do terminal de São Sebastião até a refinaria de Paulínia tem quase 250 quilômetros de oleoduto, né? Então, o que acontece? O petróleo chega na refinaria, ele passa por um processo de separação física, que são as unidades de destilação atmosférica e unidade de destilação a vácuo, né? Então, aqui não tem reação química, é só uma separação física baseada na diferença das faixas de ebulição dessas frações básicas, né? Gás de cozinha, nafta leve, que é a nafta petroquímica, querosene de aviação, né? O diesel de destilação direta, né? E na unidade de destilação atmosférica, ela opera a uma pressão próxima da pressão atmosférica. Isso significa que no fundo da torre a gente tem um limite de temperatura de cerca de 370 graus centígrados que não pode ser ultrapassado sob o risco de ocorrer craqueamento térmico, ou seja, quebra de moléculas devido à alta temperatura. Então, se eu não vou poder aumentar a temperatura aqui, eu quero continuar separando, eu vou prosseguir para a unidade de destilação a vácuo, porque aí eu abaixo a pressão e posso aumentar a temperatura além daqueles 370. E nessa unidade de destilação a vácuo, a gente produz uma corrente intermediária, que é o gasóleo, né? Esse gasóleo é carga da unidade de craqueamento catalítico. A unidade de craqueamento catalítico, como o próprio nome diz, ela já é uma unidade de conversão, tem reação química, né? Craqueamento é a reação de quebra de moléculas, isso é feito em pressões e temperaturas elevadas e com o auxílio de um catalisador, né? Qual que é o diferencial dessa unidade? Ela produz bastante gás de cozinha, GLP, né? A nafta
A nafta de FCC é o principal componente da gasolina brasileira, tá? Cerca de 50% da gasolina vem dessa nafta de FCC, porque ela tem uma boa octanagem. E nessa unidade também se produz um óleo leve de reciclo, que é da faixa de destilação do diesel, e um outro produto aqui, que é o óleo decantado, que pode ser para óleo combustível ou para fazer esse raro, que é o resíduo aromático, que é utilizado na indústria de negro de fumo, e esse negro de fumo é usado para ser corante de tintas, para fazer pneus, né? Aumentar a resistência mecânica. Vou continuar aqui, né? Então, a gente falou da destilação atmosférica, né? Uma separação física. Aí falamos da unidade de craqueamento catalítico. E, na década de 1990, todas as refinarias brasileiras foram modernizadas para poder processar o petróleo nacional, que é um petróleo pesado, né? Tem frações pesadas. Né? E aí foram implementados 2 tipos de unidade. A unidade de coqueamento retardado, de novo, é uma unidade de craqueamento térmico, porém aqui não tem catalisador, tá? E qual que é a carga dessa unidade de coqueamento retardado? É o resíduo de vácuo, que é o produto de fundo da unidade de excitação a vácuo, né, da torre. É o último produto da torre de vácuo. Antigamente, o resíduo de vácuo só servia para fazer óleo combustível e asfalto. Com o advento da descoberta dos petróleos, da bacia de Campos, né, exploração em águas profundas, e surgiram aqueles petróleos pesados, como o marlim, o albacora, a Petrobras modernizou as refinarias para que tivesse essa unidade de coqueamento retardado. Então, há uma quebra de moléculas, né, produz-se um pouco mais de GLP, um pouco mais de nafta, um pouco mais de diesel, e tem como último produto coque, que é um produto sólido. Porém, o que acontece aqui? Quando a gente quebra as moléculas, aparece bastante os contaminantes, são moléculas de hidrocarbonetos que têm heteroátomos, que são enxofre, nitrogênio e oxigênio. Então, o que é feito para enquadrar a qualidade dessas correntes que têm mais contaminantes, né? Sulfurados, nitrogenados, oxigenados, metais. Esse tratamento é feito através da unidade de HDT, hidrotratamento. O hidro vem de hidrogênio, tá? Então, essa unidade de hidrotratamento faz com que as correntes que vão ser tratadas, por exemplo, diesel e naftas, essas frações são tratadas com hidrogênio que vão remover esses contaminantes, né? Então, o parque brasileiro foi modernizado com a instalação de unidades de coque e unidades de hidrotratamento, tá? E com isso foi possível atender as demandas, né, de qualidade de combustível. Hoje a gente consegue fazer diesel S10 com 10 ppm de enxofre, né? A Replan logo vai deixar de fazer esse diesel S500, vai conseguir fazer tudo o de baixo teor do enxofre, 10 ppm, né? Mas, enfim, aqui então está uma descrição de uma configuração típica de refinaria brasileira, né? E em relação ao uso de energia numa refinaria, né? Então, a refinaria produz combustíveis, porém, ela também utiliza, né, bastante combustível no seu processo de fabricação. Então, uma refinaria de grande porte, 300 mil barris por dia, por exemplo, a Replan é a maior refinaria do Brasil, são 430 mil barris por dia. Né? Uma refinaria desse porte pode emitir 4 milhões de toneladas de CO2 por ano. Por que esse tanto, né? Então, essas emissões decorrem devido à queima de combustível para suprir energia para os processos, através de equipamentos, né, térmicos, como caldeiras, fornos, turbinas, incineradores, né? Aqui a gente tem uma foto da Revap, né, Refinaria de São José dos Campos, então a gente consegue ver aqui, né? Eu sempre brinco, parece um paliteiro, né? É esse monte de chaminé aqui, né? Está queimando combustível para gerar energia para o processo produtivo. Porém, ao queimar esses combustíveis, nós estamos emitindo CO2 para a atmosfera, né?
E como que a gente pode cuidar dessa questão, né, de reduzir essa intensidade de carbono do setor de refino, né? Então, o refino de petróleo tem um duplo impacto devido à descarbonização. Um dos fatores que impacta muito é que a gente tem que reduzir a intensidade de emissões de gás de efeito estufa dos processos de refino, né? Por outro lado, os combustíveis de transporte aqui no Brasil estão sendo substituídos por biocombustíveis, né? Então, daí que vem essa afirmação de que o refino sofre um duplo impacto, né? Devido a essa necessidade de descarbonização. E quais seriam as tecnologias, né, auxiliares para promover essa transição de energia, né, que são compatíveis com a indústria de um refino e que permita a continuidade dela, né? Então, aqui a gente tem listado algumas tecnologias, né, algumas já conhecidas, como a melhoria de eficiência energética, né, os biocombustíveis, né? Também pode ser usado hidrogênio de baixo carbono, né, o hidrogênio verde que estão falando aí, né, captura e armazenamento de carbono, né, mas uma outra tecnologia que é usada e que é o foco da palestra de hoje é essa aqui, COTC, Crude Oil to Chemicals, né? Então, o que significa isso aí? É a conversão direta do petróleo para produtos petroquímicos, que é o que a gente vai falar na sequência. Isso também está destacado, né, no Plano Nacional de Energia de 2050, né? Então, essa diversificação do portfólio, né, das atividades de uma refinaria, desde processo de eletrificação, pode fazer hidrogênio, gás de síntese, metanol, os combustíveis sustentáveis de aviação, né, bioquerosene, né, combustíveis sustentáveis para transporte marítimo, captura e armazenamento de carbono, né, os biocombustíveis, e, de novo, aqui falando dos petroquímicos, né, que é a integração petroquímica, que é o foco da nossa apresentação de hoje, né. Bom, eu dei um panorama muito rápido, né, como funciona uma refinaria de petróleo, e agora eu vou falar também de uma forma bem resumida como que funciona o setor petroquímico, né. Então, isso aqui também essa figura foi extraída de um relatório da Agência Internacional de Energia, né, e que diz que nós vivemos num mundo dependente de petroquímicos, né. Esses produtos estão por toda parte e são essenciais nas sociedades modernas. Então, incluem plásticos, né, que a gente pode ver aqui, né, plástico, fertilizante, roupas, equipamentos, pneus, né. Porém, também são encontrados esses produtos químicos em muitas partes do sistema energético moderno, incluindo painéis solares, está mostrado aqui na figura de painéis solares, né, pás de turbinas eólicas, estão aqui mostradas, né, as baterias para armazenamento de energia, né, isolamento térmico de edifícios, né, as edificações consomem muita energia também, né, e peças para veículos elétricos. Então, os produtos petroquímicos, eles estão, assim, arraigados dentro da nossa vida, né, do nosso cotidiano, né. A petroquímica é o setor industrial responsável pela transformação de produtos do processamento do petróleo e do gás natural em bens industriais e de consumo para diversas finalidades, como a gente viu na figura anterior, né? As refinarias de petróleo, elas são uma fonte secundária de matéria-prima para o setor petroquímico, que basicamente as refinarias fornecem, aqui a gente pode ver nessa figura, fornece a nafta. A nafta é uma fração básica que sai lá da destilação, né, direta, e isso aqui é um insumo petroquímico. Porém, a maior parte da matéria-prima para a indústria petroquímica é proveniente do fracionamento de líquidos de gás natural, que é esse LGN, né? Então, a gente vai ver... Então,
a indústria petroquímica, ela tem como principal fonte de matéria-prima o gás natural e, na sequência, as refinarias, né? Então, a gente quer agora discutir como que poderia aumentar a participação da refinaria no fornecimento de insumos para a indústria petroquímica. Tá? Aqui, nós temos um esquema, né, dos processos petroquímicos, né? Essa indústria é dividida em 3 setores, né? Petroquímica de primeira geração, de segunda geração e terceira geração. Apesar de toda essa complexidade aí, a gente pode resumir em 7 produtos químicos básicos para a construção desses blocos de petroquímica. São eles a amônia, o metanol, o eteno, propeno e o BTX, benzeno-tolueno chileno, né? A amônia e o metanol, esses 2 primeiros, são produzidos a partir da reforma a vapor do gás natural. O eteno, o propeno e os aromáticos são coproduzidos por pirólise a vapor, né? Então, a gente está vendo aqui, né, nessa figura, que tanto a refinaria, né, refinaria que processa o petróleo, ela fornece matéria-prima para a indústria petroquímica. Então, ela produz os combustíveis de transporte, e essa nafta aqui é matéria-prima para a indústria petroquímica. Já no gás natural, a gente tem etano, propano e butano, que são insumos para a indústria petroquímica também. E aí é para a produção de eteno e propeno, né? E na sequência seus polímeros e depois os produtos finais acabados, né? Embalagem, pneu, né? Então é assim que funciona a indústria petroquímica. Parte da matéria-prima pode vir do petróleo e a outra parte, que é maior, vem do gás natural. Tá? E essa indústria petroquímica está rapidamente se tornando o maior impulsionador do consumo global de petróleo, né? Então, eu havia dito que o mundo afora, aí, a demanda por petróleo está caindo devido à queda do uso de combustíveis do transporte, e existe uma migração, né, do uso de petróleo para a indústria petroquímica, né? Então, a indústria petroquímica vai ser responsável por mais de 1/3 do crescimento da demanda de petróleo até 2030, e quase metade, né, desse crescimento até 2050, à frente dos combustíveis de transporte, né? Está mostrado aqui nesse gráfico, né? Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês aí depois, vocês ficam mais à vontade de olhar com calma, tá? De novo, né, falando dessa demanda crescente, né, a participação nas matérias-primas petroquímicas no consumo total de petróleo vai aumentar quase 2% de 2024 até 2030, né? A produção de polímeros e fibras, né, vai demandar também um aumento de 2 milhões de barris por dia, né, de petróleo. E aqui, vendo como que essa demanda se distribui no mundo e ao longo do tempo. Então, países como a China e os Estados Unidos verão os maiores aumentos de capacidade no curto prazo, né? Então, a gente pode ver aqui a China na cor vermelha, os Estados Unidos na cor azul. Então, a gente vê que a participação, né, dessa demanda, do crescimento da demanda petroquímica, está concentrada atualmente na China e nos Estados Unidos, né? Mas, no longo prazo, isso vai... esse aumento de capacidade vai ser exigido pela Ásia e pelo Oriente Médio, né? Eu já vou justificar isso. Então, a gente falou a respeito do setor do refino, falamos também um pouco sobre o setor petroquímico. Agora nós vamos falar dessa integração refino-petroquímica sob essa visão de transição energética, né? Então, como é que se dá essa integração refino-petroquímica, né? Está mostrado nessa figura aqui, que eu já vou explicar, né? O que está acontecendo é que a demanda mundial de petroquímicos vai continuar crescendo devido ao aumento de população e à melhoria dos padrões de vida, né? Com a contração na atividade do refino, os refinadores estão se direcionando cada vez mais para a integração petroquímica. Porém, tem um detalhe importante aí, né? Parece óbvio mudar os rendimentos do refino para a petroquímica, mas
A verdade é que isso não vai acontecer. A petroquímica não vai substituir totalmente a queda de demanda no refino, porque a escala, né, de produção petroquímica é menor que a escala da produção de derivados de transporte, né? Em consequência, investimentos no aumento da produção petroquímica nas refinarias pode resultar na transferência do excesso de capacidade de refino para excesso de capacidade no setor petroquímico. Em resumo, né, essa integração refino-petroquímica não consegue absorver toda essa diminuição da demanda de combustíveis de transporte. Ela ajuda, mas não absorve tudo, né? Então, nessa figura aqui, a gente vê como funcionaria essa integração refino-petroquímica, né? Então, o petróleo entra aqui numa refinaria, os processos de refino são voltados para a produção de combustíveis de transporte, né, como gasolina, querosene, diesel, né? Porém, existem algumas correntes da refinaria que são úteis para a indústria petroquímica. Então, a gente tem aqui produtos da reforma catalítica, da refinaria, que podem seguir para uma indústria petroquímica para produzir BTX, né, benzeno tolueno chileno. Por outro lado, né, a indústria petroquímica, ao produzir esses produtos, né, ela pode gerar subprodutos que podem ser úteis para a refinaria. Então, é uma questão de sinergia, né? Então, o ideal é que se tenha complexos petroquímicos, tá? Uma refinaria e, do seu redor, instaladas indústrias que produzem esses petroquímicos de primeira, segunda e terceira geração, tá? Então, existem diferentes níveis de integração operacional, né? Desde uma integração até atingir uma integração completa, né? Visando maximizar os rendimentos químicos em toda a operação. Novas tecnologias de conversão direta de petróleo bruto para produtos químicos expandem as oportunidades para uma integração operacional profunda. O nível e o tipo de integração entre as operações de refino e petroquímica variam conforme a região, tá? Isso a gente já havia discutido lá naqueles gráficos, mas nós vamos ver um pouco melhor agora. A Europa e a Ásia, elas dependem da importação de petróleo como matéria-prima. Eu falei, né? A China está comprando petróleo de pré-sal, precisam de petróleo. Lá eles têm muito carvão, mas não tem petróleo. Porém, na Europa, na Ásia, não tem disponibilidade de líquidos de gás natural. Então, nesses locais, Europa e Ásia, a integração operacional é uma opção interessante, que é basicamente a figura que eu mostrei no slide anterior. Já nos Estados Unidos e no Oriente Médio, existe disponibilidade de gás natural, de baixo custo, né? Especialmente etano. Isso significa que a produção petroquímica pode ser integrada diretamente com as unidades de processamento de gás natural. Então, não precisa passar por uma refinaria. É possível produzir esses insumos petroquímicos, né, na UPGN, na Unidade de Produção de Gás Natural. E eu havia abordado que existe uma nova tecnologia, né, para aumentar o rendimento, né, de produtos petroquímicos, né, devido à queda do consumo de combustíveis de transporte. Né? Então, surgiu essa tecnologia que é denominada Crude Oil to Chemicals, né? Ou seja, conversão direta de petróleo para produtos petroquímicos, né? Então, essas tecnologias estão entrando em série de qualidade, né? O diferencial é que, para essa tecnologia COPC, a produção direta de petroquímicos a partir do petróleo bruto tem rendimento de cerca de 40%, que é quase 4 vezes maior que o rendimento atual de uma refinaria não integrada. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo um processo tradicional, né? O petróleo é processado na refinaria, e uma das frações do petróleo, a nafta, é encaminhada para a indústria petroquímica, aí se faz uma pirólise a vapor, convertendo esses produtos para os insumos petroquímicos. Essa tecnologia emergente pode ser feita. Aqui estão mostradas 3 formas, né? Pode-se pegar um petróleo leve,
fazer uma pirólise a vapor e já obter os petroquímicos diretamente, né? Sem necessidade de produzir combustíveis de transporte. Podemos usar uma mistura de petróleo e usar um complexo petroquímico para fazer BTX, ou seja, uma refinaria petroquímica, tá? E também o petróleo leve também pode ser usado, né, nesse complexo petroquímico. Então, essa tecnologia apresenta a vantagem de aumentar o rendimento de produtos petroquímicos a partir do petróleo, diretamente, tá? E no mundo estão sendo construídos esses mega complexos integrados. Basicamente, eles estão lá no Oriente Médio e na Ásia. Lembram-se da figura que eu falei? Para o médio prazo, né, aumenta a demanda que teria no Oriente Médio e na Ásia, né, devido a esses mega complexos, né? E eles têm capacidade da ordem de 400 mil barris por dia de petróleo. Ou seja, eles são do porte da maior refinaria do Brasil, que é a Replan. Refinaria de Paulínia, que fica aqui do lado de Campinas, onde eu moro, e na qual eu trabalhei 29 anos, né? Então, estão construindo aí, né, refinarias de grande porte, né? E lá na Arábia Saudita, eles utilizam principalmente processos de pirólise a vapor, né, que é o steam cracker, né, com o objetivo de produzir olefinas leves, eteno e propeno. Já na China, eles utilizam processos de hidrocracamento para produzir paraxileno. Então, aqui nessa tabela estão mostrados aqui alguns complexos, esses mega complexos petroquímicos, né, com suas capacidades de geração, né? Aqui a conversão, né, que eu falei, né, conversão química total para o barril de petróleo. Eu falei de 40%, mas tem aqui complexos que podem chegar a 50%, 60% de produção direta de petroquímico a partir do petróleo, né? E essa tabela que eu extraí de uma referência que é um pouquinho aí acho que de 2020, né? Então, aqui, o início de operação tem alguns complexos que já devem ter iniciado sua operação. Um complexo que é muito falado atualmente é esse aqui da Aramco, né? A Aramco é a empresa árabe, né? A maior empresa produtora de petróleo no mundo, né? A maior petrolífera do mundo, a Aramco, né? E ela está entrando nesse viés de complexo petroquímico, né? Então, eles já estão com essa visão de produzir petroquímicos ao invés de combustíveis de transporte, né? E no Brasil, tem integração refino petroquímica? Tem. Ela é um pouco mais incipiente, mas tem. Eu vou pedir licença tomar um pouco de água aqui. Então, a gente, no Brasil, não tem aquela integração profunda, né, com uma refinaria, uma petroquímica do lado ali, né, tendo toda aquela sinergia que eu mostrei na figura anterior ali, né. Apesar da nossa dependência por combustíveis de transporte, existem opções de menor custo que foram adotadas nos últimos anos, recentemente, né, para melhorar o rendimento de intermediários petroquímicos em refinarias nacionais. Por exemplo, 8 refinarias brasileiras contam com unidades de separação de propeno para recuperar essa corrente do GLP produzido na unidade de craqueamento catalítico fluidizado, o que representa uma capacidade total de 1.300.000 toneladas por ano de propeno, tá? Então, na Replan, existe essa unidade de separação de propeno, e há uma unidade que produz propeno grau petroquímico, ou seja, com pureza maior que 99,5%, né? Isso é obtido graças à existência de uma torre de fracionador aí que tem mais de 100 pratos, né? Então, o propeno produzido na Replan, ele é direcionado, ele é vendido para a Braskem. Então, tem uma unidade da Braskem vizinha à refinaria de Paulínia, né? Perdão, vocês estão escutando minha voz, que parece que alterou um pouco o som de... Alguém pode me confirmar se o áudio está bom para vocês? Está bom, só estava dando umas interrupções, mas está bom sim, está ótimo, está excelente. Ah, então tá bom.
Bom, então é isso, né? Então, no Brasil não tem aquela integração completa, mas algumas refinarias têm unidade de separação de propeno. Algumas refinarias também têm a unidade de reforma catalítica. Ela pega uma nafta parafínica, né? Pode ser de destilação ou de coqueamento, e produz uma nafta de reforma. Essa nafta de reforma pode ser utilizada na gasolina, porque ela tem uma alta octanagem, ou então essa nafta de reforma pode ser encaminhada para a petroquímica para fazer BTX, né? Na Replan também tem uma unidade de reforma catalítica, né? Então tem reforma catalítica e tem unidade de separação de propeno, né? Porém, no Brasil, tinha um empreendimento petroquímico fantástico, que era o Comperj, né? Então, é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, esse projeto foi abandonado mais ou menos na metade da execução, né? O Comperj, ele está localizado no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Começou a ser construído em 2008 e teve as obras paralisadas em 2015. Então teve muito problema ali, né, com as empreiteiras, enfim, investiu-se bastante dinheiro, mas não foi possível concluir, né, esse complexo aí. O plano inicial era abrigar a mais moderna refinaria do Brasil, com capacidade de 150 mil barris de petróleo por dia, né, ou seja, a Replan tem 430 mil, né, mas enfim. Mas é uma refinaria de médio porte, né, processaria o petróleo Marlim, que é um petróleo pesado produzido na Bacia de Campos. Ou seja, utilizaria um petróleo com uma qualidade baixa, mas para produzir produtos nobres, como combustíveis de transporte e produtos petroquímicos. Então, para isso acontecer, ela tinha que ter um portfólio, né, um esquema de refino, um esquema de unidade de processo muito diversificado, né? Então, além da refinaria, seria construído um conjunto de unidades de petroquímicos de primeira, um conjunto de primeira geração, né, onde se faz eteno, propeno, benzeno e xileno, e o outro conjunto de petroquímicos de segunda geração. Aí são polímeros, né? Entre eles o polietileno, polipropileno, né, o PET. Então, o Compet e Compet, né, rimou, mas eu confundi, é PET e Comperj, né, o Comperj. Compet é uma outra sigla lá da Petrobras, né? Mas, enfim, esse Comperj, né, ele teria a parte de refino e a parte petroquímica. Eu vou mostrar aqui rapidamente, né? Isso aqui seria um esquema de produção desse Comperj, ele iria ser construído em 3 etapas, né? A primeira em 2014, a segunda etapa em 2017 e a terceira etapa em 2018, porém tudo foi paralisado em 2015, né? Então, na primeira etapa seria feito um primeiro trem de refino, né? Então, uma refinaria, né? Um primeiro trem, e depois, mais tarde, seria feito o segundo trem de refino, né? Totalizando primeiro 165 mil barris por dia, depois totalizando 300 mil barris por dia, né? Então, haveria, né, essa produção de combustíveis de transporte, tudo, mas o GLP e a nafta da refinaria iriam para essa produção petroquímica, utilizando pirólise a vapor, né, e utilizando a reforma catalítica, né. Também esse complexo receberia o gás natural da Bacia de Santos, né, para fazer produtos petroquímicos, né. E aí teriam lá um consórcio, né? Várias empresas atuando ali, a Braskem, a Inova, a Petroquímica Suape, mas enfim, isso era para produzir, né, petroquímicos diretamente a partir de um petróleo pesado, mas não foi adiante, infelizmente, né? Porém, depois de 16 anos, né, no ano passado, em setembro de 2024, o antigo Comperj passou a ser o Complexo de Energias Boaventura, né? Então, eles aproveitaram aquelas unidades que foram montadas, né,
e esse complexo Boaventura tem a maior unidade de processamento de gás natural do Brasil. São 20 milhões de metros cúbicos por dia. Esse gás natural é extraído das bacias de Santos, né, do pré-sal, e a bacia de Campos, né, lá do Rio de Janeiro. E o gás chegaria através desse gasoduto Rota 3, que tem 350 quilômetros de extensão. Né? Esse complexo também vai contar com unidades para produção de combustíveis com baixo teor de enxofre e lubrificantes de grupo 2 e suas unidades auxiliares. E a fase de construção e montagem vai começar no ano que vem. Né? Então, aqui eu consegui, né, obtive essa imagem aí, retomada em investimentos no refino e na petroquímica. Então, está no site da Petrobras, né? Esse foi um evento realizado na refinaria Duque de Caxias, com a participação do presidente Lula aqui, né? Vestindo o uniforme da Petrobras, né? Então, foi anunciado nesse dia, que foi recente, julho de 2025, 2 meses atrás, né? Na Reduc, houve essa cerimônia que marca a retomada de grandes investimentos e de estudos no setor de refino petroquímica no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um passo para essa integração refino-petroquímica. É um passo mais modesto que aquele do Comperj, mas, enfim, aproveitaram aquela estrutura existente e vão implementar esse complexo de energias Boaventura, né? Que tem parceria da Braskem. Tudo isso vai gerar 38 mil empregos, né? E essa nova estrutura tem o seguinte escopo: aumentar a produção de diesel S10 em quase 80 mil barris por dia, tá? O diesel S10, né, é o diesel com teor de enxofre máximo de 10 ppm, tá? Aumentar a capacidade de produção de querosene de aviação em 20 mil barris por dia e de lubrificantes grupo 2 em 12 mil barris por dia, né? Então, são produtos de maior valor agregado, né? São produtos que é possível... o lubrificante é um produto muito caro, né? Então, exige uma unidade de destilação especial para fazer lubrificante, enfim, né? Também vai ter uma planta dedicada de bio-QAV no complexo Boaventura, com capacidade de produção de 19 mil barris por dia de combustíveis sustentáveis. Uma parte vai ser HVO, né, óleo vegetal hidrogenado, e a outra parte é SAF, né, o combustível de aviação sustentável, né, o bio-QAV. Também vai ter 2 termoelétricas a gás, aproveitando aquele gás, né, da Rota 3, né, então, por isso tem esse nome de Complexo de Energias Boaventura. Então, o que antes era um complexo petroquímico, né, o Comperj, ele está sendo convertido para um complexo de energias que está mais, assim, se assemelhando a uma biorefinaria, né? Então, vai fazer bio-QAV, HVO, né? Então, houve, assim, um pouco da mudança do escopo. Mas, enfim, esse setor petroquímico está voltando a ter força aqui dentro do Brasil, né? Então, ele tinha sido abandonado por uns tempos. A Petrobras voltou a investir em petroquímica, em fertilizantes, né? Isso a gente pode acompanhar no site da Petrobras, enfim. Está tendo esse novo movimento, né? Seguindo a tendência mundial também dessa integração refino-petroquímica, tá? Bom, feita essa apresentação, né? A gente está falando aí de combustíveis de transporte, produtos petroquímicos, né? Aumento da população, aumento da qualidade de vida, em consequência, aumenta também o consumo de tudo isso, né? Não importa se é combustível de transporte ou produto petroquímico, né? Ambos vêm do petróleo, mas é necessário a gente também pensar nessa questão de gestão ambiental. Então, eu vou deixar como mensagem final que a gente precisa fazer tudo isso respeitando o meio ambiente, tá? Fazendo uso, né, das melhores tecnologias, né, tecnologias sustentáveis, né, fazendo uso da eficiência energética, para não acontecer isso que vai ser mostrado na figura, né? A gente não pode deixar como legado, né, para gerações futuras, né, viver esse consumismo intenso, né,
e gerar também resíduos, né, que vão, enfim, fazer a degradação ambiental, né, do nosso entorno, no local onde a gente vive e do próprio planeta, né? Então, tudo isso engloba o que a gente está tratando aqui, transição energética, né, redução da intensidade dos gases de efeito estufa, mas também fazer isso de maneira com a melhor sabedoria possível, né? Bom, pessoal, aqui estão todas as referências bibliográficas que eu usei, né? O relatório da ANP, né? Artigos aí do Mega Complexo, o livro dos engenheiros da Petrobras, né? O livro de refino do Nilo e do Fará, né? Artigos, o Plano Nacional de Energia, os relatórios da Agência Internacional de Energia, de onde eu extraí aqueles gráficos, né? Então, está tudo aqui para quem quiser consultar com mais detalhes no futuro, tá? E fica, então, o meu agradecimento final aí, mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento, né? De poder rever velhos amigos aí, o Afonso e o Oswaldo, né? E termino a apresentação aqui e fico à disposição aí para perguntas e comentários. Muito obrigado. Obrigado, Xan. Tô voltando aqui, vamos ver sim. Você está escutando? Sim, agora eu fechei a apresentação. A palestra foi excelente, tema totalmente atual. Quando eu parava para dizer, vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma pergunta a Xan. Quando acabava, você no outro slide já explicava bem direitinho. Então, minha pergunta foi embora, ele já explicou. Mas foi muito bom. Eu vou abrir agora para o pessoal, para quem quiser fazer alguma pergunta a você, ficar à vontade. Você está vendo a turma aqui? Toda? Eu estou vendo você. Agora eu vi a turma. Olha aí. Nossa, tem bastante gente aí. Oi, pessoal. Deu ibope mesmo. Viu? Nossa Senhora, quanta gente. Fico feliz, eu fico feliz. Eu tive uma carreira de 30 anos na Petrobras, né? Mas o que está me deixando assim muito feliz é poder compartilhar os conhecimentos, né? Os conhecimentos adquiridos lá na refinaria, eu tô compartilhando eles agora no ambiente acadêmico, né? Lá na Unicamp e aí com vocês também. Beleza pura, e eu aprendi muito hoje, viu? Tinha coisa que eu realmente eu não sabia, você me ensinou hoje, tá certo? Bem, pessoal, fica à vontade para alguma pergunta. Essa é a parte crucial, viu, Xan? Porque a turma meio encabulada, fica para lá e para cá, mas tem uma pergunta ali, eu vou passar para ver se você... Se quiserem vir aqui para falar de perto para ele, Se você repassa, eu queria saber a principal diferença que ele fez na refinaria, experiência que teve, quando começou-se a falar de transição energética. Eu sei que ele citou que teve uma modernização na refinaria, mas acredito que antes disso já tinha alguns avanços no mercado e tinha uma das dificuldades que foram fazer uma adaptação, né? Você tem algo muito grande, você tem um professor até usou um exemplo na aula de termodinâmica. Você vai movimentar uma nave muito grande e tem muito devagar, e queria saber esses desafios. Você escutou bem, Xan? Infelizmente eu não escutei, não. Ficou muito distante. Só um minutinho. Pode se chegar à frente ou se tiver um microfone, né? Não, ele vem aqui e fala mais perto, aí você vai escutar. Sim. Pronto, está aqui. Pronto. Você vê, Dário, como você está sendo filmado. Não, Mas para você, para a gente ver que é bom o contato, tá? Vai lá, agora fala direitinho. Não tem problema, não. É assim que é. Pronto, aí você pegou. Você vinha mais para cá, eu acho. Não, vai mais para lá. Ele sumiu. Agora eu estou vendo. É que ele é alto, Dário. Porque ele é alto também, viu, Xan? Olha aí. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Dário, José Dário. Isso. Professor, Vamos lá, Dário. Vamos ver se eu consigo responder sua dúvida. Não consegue. Você citou que
algumas refinarias no Brasil elas foram modernizadas com o passar do tempo e a necessidade do mercado. Mas antes disso, como a partir da sua experiência na refinaria, eu gostaria de saber qual foi o principal desafio quando você começou a falar em transição energética, né? A principal mudança da refinaria nas modificações dos processos, porque, como eu citei, quando você move a refinaria que você citou, ela é imensa. Então, quando você vai mover, por analogia, um navio muito grande, você tem que ir devagar, até chegar no rumo que você quer. Então, eu gostaria de saber esse principal desafio que foi para a refinaria em si, essa pegada de transição energética, rever os processos utilizados e tudo mais. Dário, excelente pergunta, né? Obrigado. É o seguinte, quando eu falei da modernização de refinarias, isso ocorreu na década de 1990 para 2000. Naquela época, as refinarias foram modernizadas para processar o petróleo da Bacia de Campos, petróleo de águas profundas, né? Então, nós estamos falando de lâmina d'água, né? Então, da superfície do mar até o solo marinho, de 2 quilômetros. Hoje, a gente fala que o pré-sal são 5 ou 7 quilômetros, né? Então, essa questão de modernização das refinarias foi uma necessidade da Petrobras adequar seu parque de refino para processar o petróleo nacional, porque eu sempre brinco, é uma brincadeira séria, eu sempre falo, o melhor petróleo do mundo é o nosso, né? Porque está no nosso território, né? Então a gente precisa desenvolver as tecnologias para processá-lo e não ficar tão dependente, né, de importações. Então, lá para os meados de 2006, o Brasil já era autossuficiente em petróleo, né? Pelo menos numericamente. Agora, quando o Dário fala assim, eu entendi, né? Isso foi um momento modernizar as refinarias para atender basicamente a legislação ambiental, produzir combustíveis de baixo teor de enxofre, né? Então é diesel S10 e gasolina S50, que são os combustíveis produzidos atualmente. A questão de transição energética nas refinarias brasileiras, ela começou a ganhar mais assim corpo, né, vamos chamar assim, de uns 5 anos para cá, né? Então, as refinarias estão... A primeira coisa, né, para diminuir a intensidade de carbono da refinaria, a primeira ferramenta é a eficiência energética. Então, todos os processos da refinaria foram reanalisados para trabalhar de forma eficiente, né, consumir menos combustível, né? E, recentemente, a eficiência energética ela é assim, ela tem que ser feita, mas os frutos mais imediatos já são colhidos no início, né? Então, tem aquela coisa de falar de uma árvore, né? Os frutos mais baixos foram colhidos, aqueles frutos nos galhos mais altos são de mais difícil acesso, né? Então, hoje já se usa tecnologias digitais, né? Controle de processo, automação, para melhorar a eficiência energética, né? Mas falando de transição energética, hoje, se vocês olharem no site da Petrobras, a Petrobras começou a falar de biocombustíveis, né? Então, no Brasil, a opção do Brasil foi trabalhar em termos de biocombustíveis. Diferente, por exemplo, da Europa, que quis eletrificar a frota, né? E o pessoal fala muito de carro elétrico e tal, mas a gente tem que pensar de onde vem a eletricidade. Por exemplo, na Europa, a eletricidade vem de termoelétrica a gás natural. Então, nós estamos queimando um combustível fóssil para fazer energia elétrica, né? O Brasil, dadas as suas dimensões continentais, clima favorável, né, até o momento, né, que está mudando tanto, né, ele partiu para a linha de biocombustíveis. Então, já foram feitos testes em 5 refinarias. Começou a fazer lá na refinaria do Paraná, na Repar, depois Cubatão, na Replan, do que eles chamam diesel R, diesel renovável.
Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês vão olhar lá no site da Petrobras, eles estão fazendo o diesel R5. O que é esse diesel R5? É um diesel que tem 5% de componente renovável. No caso, é óleo de soja. Então, eles processam o diesel fóssil com 5% de óleo de soja, né? E, enfim, estão fazendo, assim, bastante propaganda em cima disso, né? Então, foi feito o primeiro teste na Repar, depois em Cubatão, enfim, hoje acho que tem 5 refinarias capazes de produzir esse R5, tá? Aqui só fica a minha opinião técnica, né? Eu trabalhei na Petrobras, eu tenho uma consideração, né, um amor muito grande por essa empresa, porque ela me proporcionou, a Unicamp e a Petrobras me proporcionaram esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Com a ajuda da minha família, que sempre me deu suporte, né? Mas, convenhamos, né? É muito modesto ainda você acrescentar 5% de renovável, né? Você falar que é um diesel R, só que esse diesel R, 95% dele é fóssil, né? Então, a Petrobras está desenvolvendo esses biocombustíveis, né? Então, tem estudos para fazer bioquerosene de aviação, né? Então, estão ainda estudando as rotas possíveis, né? Eu sei que na refinaria de Paulínia eles estão estudando a rota ATJ, que é Alcohol to Jet, né? Então, é conversão de etanol para combustível de aviação, né? Então, essa questão de transição energética da Petrobras, ela está tentando não, ela está investindo em projetos de descarbonização dos processos, aí não é só da refinaria, é da área de exploração EP, né, exploração em petróleo, nas plataformas, né, está aumentando a eficiência energética, e em termos de combustíveis de transporte, eles estão acrescentando essa parte renovável, né? Mas esse processo de transição energética que vocês estão vendo na Petrobras falando, que ela é líder em transição energética justa, é uma coisa bem recente, tá? Ela é independente daquilo que eu falei da modernização das refinarias. Aquilo é a modernização dos processos de refino. Eu não sei se ficou muito claro para o Dário, mas... Então, essa questão de transição energética é bem mais recente, tá? Beleza, ele está dizendo que ficou muito claro para ele. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Ó, mais uma pergunta para vocês. Opa, com licença. Agora, nós tínhamos uma opção alta, agora temos uma opção um pouco mais baixa. Não sei se vai dar para ver direito. Não. Opa, com licença, Xan, tudo bem? Agora, boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? Rômulo. Rômulo. Isso. Olha, no início da apresentação, o senhor mencionou sobre a questão da transição no quesito dos combustíveis dos transportes, certo? E aqui no Brasil a gente vê uma injeção muito grande da frota de carros elétricos, certo? E aí eu tenho uma pergunta que é o seguinte: do ponto de vista do combustível, exclusivamente falando, eu imagino que o consumo em si da energia elétrica, ela seria mais limpa do que o consumo de um combustível fóssil, uma gasolina, talvez um diesel. Mas, na hora de colocar no papel, né, na hora de fazer as contas, é um saldo positivo, porque a gente ainda precisa produzir essa energia, querendo ou não, sabe? Então, a minha pergunta é, o mercado de carros elétricos, ele seria de fato uma alternativa mais sustentável, mais verde, talvez? Não sei se ficou bem clara a minha pergunta. Não, eu entendi sua pergunta. O Rômulo, de novo, pergunta muito interessante, agradeço. Eu vou também tentar, né, explicar, é mais emitir minha opinião pessoal, tá? Então, eu entendi que você está falando que está tendo um crescimento de vendas, né, de carros elétricos aqui no Brasil, né? Então, tem alguns fatores aí que a gente tem que considerar, né? Aqui no Brasil está crescendo
porque a China entrou forte aqui no mercado brasileiro, né? Então, hoje a BYD tem uma fábrica, acho que é na Bahia, né? Tem uma fábrica de carro elétrico aqui no Brasil, né? Então, porém, se você olhar, salvo engano meu, que eu vi isso aí no ano passado, mas a venda de carros elétricos é coisa assim, 3 a 5% do total de carros vendidos, né? Por quê? Porque, assim, vocês me... Assim, de novo, é tudo uma visão particular, não sou nem a favor, nem contra, mas, assim, a gente não tem infraestrutura aqui no Brasil para isso, né? Então, eu vejo mais que algumas pessoas pensam um pouco nesse lado ambiental, outras pessoas pensam assim que é um modismo, né? Porém, com um carro elétrico, ele tem uma autonomia muito baixa. A gente está falando de um carro que você tem que dar uma carga e você consegue andar 200, 300 quilômetros. Eu moro aqui em Campinas, a distância de Campinas até São Paulo é 120 quilômetros. Então, recentemente, eu troquei de carro, mas eu não peguei o elétrico. Por quê? Não tem infraestrutura de abastecimento, né? Então, você pode ficar na mão, né? Hoje, também, essas concessionárias estão vendendo, mas não tem rede autorizada que contempla o Brasil inteiro, entendeu? Então, você pode comprar um carro, você pode até querer sair de Natal e ir para Fortaleza, mas você tem que planejar a sua viagem. Eu falo Natal para Fortaleza, que uma vez eu viajei, eu fiz essa viagem, tá? Porque eu gosto muito do Nordeste, né? Então, a gente foi de carro. Então, nós não temos essa infraestrutura, só nos grandes centros. Aqui em Campinas tem pontos de apoio, em Natal vai ter, entendeu? Em São Paulo. Mas se você falar, assim, em termos de Brasil, eu acho que não dá muito certo. Outra questão é a bateria, né? Esse carro elétrico, ele basicamente é a bateria. Né? Então, ele tem uma bateria que é o piso do carro, mais ou menos, é imensa, né? Eles dão garantia de 8 anos. E depois disso? Né? Então, os carros elétricos entraram aí há uns 3, 4 anos. Né? Então, a gente ainda não viu um ciclo, né, de uma pessoa que usou o carro elétrico, né, e depois, ao fim desses 8 anos, o que aconteceria. Né? Lembrando daquela figura final que eu mostrei, né, da gestão ambiental, o que vai fazer com aquela bateria usada, Romulo? Ela vai passar a ser, vamos dizer assim, não sei se é possível reciclar ou não, né? Então, o que eu penso que compensa, que é viável? Né? Você vai gastar menos porque a eletricidade aqui no Brasil é barata? Pode ser que sim, né? Mas eu sou mais a favor de carro híbrido, que assim, realmente, aí você combina os dois lados, né? uma bateria, né? que ajuda no transporte urbano e o combustível fóssil. Porque aí o carro híbrido te dá autonomia para viajar e economiza. Outra questão também é comprar carros que têm motores mais eficientes, né? Que, afinal de contas, né, a gente tem a frota de caminhão, de carro muito antiga, mas hoje são feitos carros com motor a combustão que rendem mais. Mas eu acredito que assim, o carro elétrico atualmente é um modismo. Não estou, de maneira alguma, desincentivando. Se você quiser comprar, tal, a decisão é do consumidor. Mas ele é um modismo. Por quê? Porque ele tem um uso muito restrito. O carro elétrico é basicamente para trânsito urbano. Né? Você sai todo dia para trabalhar, tal, né? No trânsito urbano, a velocidade, fica trocando de marcha, gasta muito combustível. O carro elétrico é bom para isso. Agora, se você pensar que você quer ter um carro de família que possa viajar nas férias com seus filhos, tal, eu não acho interessante. Mas, enfim, eu estou falando mais a minha opinião pessoal, né? Mas a verdade é isso. Você está vendo bastante carro elétrico porque você está numa metrópole. Entendi. Né? Você está em Natal, né? O pessoal tem um poder aquisitivo bom, igual aqui tem em Campinas. Campinas é do porte de Natal, né? Então a gente vê isso daí, né? O pessoal tem poder aquisitivo.
Eles têm um apelo comercial muito forte, né? Esses carros têm o acabamento interno, eles são confortáveis, né? Tem tudo isso, né? Mas eu vejo que assim, eu falo com professores da Unicamp, meus colegas, e muitos falam assim, olha, nós não temos a logística. Nós estamos comparando um carro elétrico, que tem lá seus 10, 15 anos de tecnologia, com uma indústria do petróleo que tem mais de 100 anos, com infraestrutura montada, né? Então tem posto de gasolina, tem concessionária com oficina no Brasil todo, né? Então eu não compraria um carro elétrico porque eu não sentiria segurança para viajar, sabe? Entendi. Se dá uma pane no carro no meio da rodovia, você vai ligar, acionar seu seguro, é diferente se você tem um carro tradicional, né? O pessoal chega lá em 30, 40 minutos. Aí é um carro elétrico. Como é que fica, né? Eu não sei se eu botei mais dúvida na sua cabeça. Não, muito pelo contrário. Eu achei que, na verdade, foi uma resposta muito completa, até, na verdade. Eu agradeço. Sim. O mercado está incipiente ainda, a gente vê, só finalizando, né? Nós estamos em regiões metropolitanas, então parece que tem bastante carro elétrico, né? Hoje eu estava no estacionamento da Unicamp, eu dei aula de manhã, eu vi um lá. No ano passado tinha um, esse ano já tem 3 ali no estacionamento dos professores, né? Mas mesmo assim, a venda representa 3%, 5% do total de veículos comercializados no país, né? E geralmente quem tem carro elétrico é o segundo ou terceiro carro da família. Entendi. Entendeu? É um uso muito, muito específico mesmo. Entendi. É isso, né? Ok, Jean. Obrigadão. Obrigado, Romulo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, só tem uma perguntinha mais para fazer. Você acredita que do jeito que aconteceu com o diesel, poderá acontecer com a gasolina, porque ela é 50, né? 50 ppm de enxofre. Se ela pode baixar, tem alguma coisa para baixar essa quantidade de enxofre? Tem alguma coisa em vista, alguma coisa desse jeito para baixar? Não, assim, isso tem que ser analisado no nível nacional, né? Dá para produzir uma gasolina de 10 ppm? Dá. De 5 ppm? Dá, né? No Brasil, o diesel tem um teor de enxofre menor, S10, porque a nossa matriz de transporte é centrada em transporte rodoviário, é muito caminhão, né? Então, os veículos consomem gasolina S50. Então, ainda é plausível. Eu acho que logo, logo vão partir para um teor menor. Isso já existe mundo afora, né? Se você pegar essas economias mais avançadas, os países mais industrializados, né? Por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Então, lá tem uma frota absurda de carros, né? Então, lá eles necessitam o que eles chamam de ultra low sulfur gasoline, ou ultra low sulfur diesel, né? Então, são combustíveis com baixíssimos teores de enxofre. Por quê? Porque para manter a qualidade do ar aceitável. Então a gente sabe que lá na Califórnia, lá no Japão, né, que tem muita gente, muito carro na rua, a gente precisa ter combustíveis com menores teores de enxofre sob o risco de estar contaminando a atmosfera com óxidos de enxofre que vão provocar problemas de saúde, chuva ácida, enfim. Então, isso aí é de acordo com diretrizes nacionais. No Brasil, quem manda nesse pedaço aí, vamos dizer assim, é o PROCONVE, Programa de Controle de Emissões Veiculares, né, que tem diversos estágios, né? Então, eu acredito que o estágio atual é S10 para diesel, S50 para gasolina, mas dá para fazer mais baixo. E também dá para fazer mais baixo, também fica mais caro, com certeza, né? Com certeza. Bem, Jean, eu acho... Vamos agradecer a sua palestra, realmente muito enriquecedora.
Nós temos... Isso a gente poderia passar boa parte da tarde ainda aqui, mas a gente tem 3 seminários de aluno agora que a gente vai ter que aproveitar. Então, pessoal... Muito obrigado. Eu recebi já a sua apresentação, né, que você mandou para mim no meu e-mail, já passei para o professor Oswaldo, tá certo? Porque os alunos daqui vão fazer um relatório exatamente sobre a palestra, esse negócio todo. Não, Okay? Perfeito. Mais uma vez eu agradeço assim, a audiência, né, esse carinho aí, os aplausos. A gente... Isso é a gasolina que me move, sabe? Isso aquece o coração, sabe? Isso é verdade. Poder compartilhar, receber em troca esse reconhecimento ao meu trabalho, né? E a nossa parceria já tem algum tempo, né? Mas eu sempre me coloco à disposição, tá? De você, do Oswaldo, dos alunos aí, né? Pode passar meu e-mail para eles, enfim, pode passar minha apresentação para eles, tá? Porque para mim não tem esse negócio. Eu montei a apresentação em cima de informações de domínio público, então não tenho medo nenhum de compartilhar, porque são informações... Eu só fiz a compilação, vamos falar assim, né? E acrescentei minha experiência profissional, né? Então, e eu sempre procuro, né? Você viu, né, Afonso? Lá no final, eu coloco todas as referências que eu utilizei. Certo. Então, não tem nenhuma informação aí que eu inventei, sabe? Então, por isso, você pode compartilhar à vontade, né? E só depois, mais tarde, depois se você pudesse me falar quantas pessoas estavam presentes aí, tudo. O Oswaldo tirou uma foto e vai mandar para você, tá certo? Tá. Depois a gente continua a nossa conversa, tá? Tá certo. Deixa um abraço para o Oswaldo. Tá certo. E um abraço para... Oi? Pronto, está aqui. Muito obrigado, viu, Chama? É isso, Oswaldo. Todos aí, né? Obrigado, foi excelente, viu? Sempre um prazer, que é isso. Tá certo, obrigado. É sempre um prazer. E um grande abraço aí para os ouvintes aí. Tá bom, bom obrigado. Trabalho no fim de semana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Fiquem com Até Deus. a próxima. Tchau, tchau.